Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvintes das rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. São 11h30 da manhã e começa agora o Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade na nossa rádio pública. Jornalismo honesto. Eu sou a Manina Aguiar e estarei com vocês todas as terças-feiras, sempre das 11h30 ao 12h10. O Fora da Curva vai ao ar de segunda a sexta aqui na Universitária FM e também na AM, com retransmissão às 9 da noite na nossa rádio pública. Você também pode acompanhar ao vivo pelo facebook.com/programa Fora da Curva, pela página da Marco Zero Conteúdo e pelo Facebook/Universitária 99.9. Participe e divulgue o nosso programa. Aqui a gente fala o que a maioria cala. Falta de abertura para ouvir posições políticas, intolerância, desrespeito às crenças religiosas, criminalização da política, racismo, preconceito contra as pessoas pobres, violência contra as mulheres, agressões a comunicadores e comunicadoras, atentados aos direitos humanos das pessoas LGBTI nas ruas, na internet e redes sociais. Desvalores presentes em nossa sociedade. Estamos tratando da cultura do ódio, mas quem a alimenta? Como ela se expressa no nosso cotidiano? A filósofa Marilena Chauí entende que o ódio e a violência vêm de cada um que tem no seu ser a ideia de que é pela competição que se vive a vida. E isso é o que o capitalismo produz. No programa de hoje vamos discutir a quem serve o discurso do ódio. Para responder esta e outras questões, nosso programa convidou o professor do Departamento de Sociologia e da Pós-Graduação em Sociologia da UFPE, Arthur Perruzzi. Seja bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E também com a defensora de direitos humanos, memória e justiça, Amparo Araújo. Prazer em tê-la aqui. Um prazer, bom dia a todos e agradeço o convite e acho muito interessante essa proposta do programa. Temos aqui também na bancada o jornalista Sérgio Miguel, da Marco Zero Conteúdo. Bom dia, companheiro. Bom dia, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Para o pesquisador Gessé de Souza, o Brasil tem uma elite econômica e subordinada aos interesses internacionais que jamais aceitou o jogo democrático e suas consequências e tem usado seus intelectuais, sua mídia, seus juízes e seus generais para estigmatizar os interesses das classes populares. Arthur Perruzzi, a gente inicia com você, então. O que pode promover a cultura do ódio? Veja, primeiro provavelmente a gente está numa situação tão neta, em termos de conjuntura. Eu acho que o ódio está conseguindo catalisar justamente esses problemas que Gessé coloca. Então você articula os problemas imemoriais brasileiros, questão da raça, das relações raciais, violência contra a raça, questão de gênero e a questão de classe. O meu medo é que o ódio visto como uma espécie de sentimento moral está se tornando também sentimento político. Está constituindo e articulando justamente a relação política. Com isso, o teu amigo vira adversário, o teu adversário vira inimigo. Virando inimigo, você começa a não pensar, a não propor nenhum tipo de diálogo. Você pensa em outra coisa. Você pensa em pulsões de morte, você pensa em homicídio, você pensa em atentado, você pensa, e com isso, o mais grave dessa conjuntura, você naturaliza, torna banal a violência política. É isso que vem acontecendo ultimamente. Então, meu medo é justamente isso. O ódio está constituindo relações políticas no Brasil. E para você, Amparo? Olha, para mim, o discurso de ódio, ele serve basicamente à fomentação
da ideologia fascista. A questão do discurso do ódio, acontece muito. A gente tem o exemplo da Alemanha, não é? No nazismo, onde as pessoas são convencidas, o cidadão de bem, né? a praticar certos tipos de violência em nome da moralidade, como o companheiro disse. E o que a gente vê no Brasil atualmente é que, por exemplo, as pessoas não sabem mais distinguir o que é Estado de Direito, que era no anteguerra, da Segunda Guerra, era o discurso dos fascistas, inclusive o Estado de Direito, do chamado cidadão de bem, que era estimulado lá pelos assessores do Hitler. Ou se você vê o discurso do Sérgio Moro, por exemplo, ele não fala em Estado democrático de direito, que é o discurso que acontece pós-guerra, né, para fazer o contraponto justamente com o tal do Estado de Direito, que era o Estado fascista. Então, para mim está muito claro assim, que quando se deixa de falar Estado democrático de direito, principalmente por parte de representante do Poder Judiciário, está justamente estimulando o retorno de uma ideologia fascista que se consolidou antes da Segunda Guerra Mundial e que no pós-guerra isso foi sendo desconstruído e a gente chegou a ter alguns avanços. E isso não é uma coisa só do Brasil, não. O mundo inteiro está nessa situação de retrocesso. Por exemplo, o jornal da Ku Klux Klan dos Estados Unidos chamava Cidadão de Bem, né? Então, e é uma coisa... Hoje não se usa mais bigodinho, né? O bigodinho não se usa mais, o bigodinho do Hitler, né? Os neonazistas, nem os neonazistas usam, mas eles usam esse discurso e por aí vai se consolidando de tal forma e ele está tão sedutor, porque agora não só tem mais a assessoria do Estado alemão, né? Do Goebbels, né? Que era o assessor do Hitler. Sim. Hoje a gente tem praticamente 6 famílias no Brasil que dominam todos os meios de comunicação e também com o apoio do Poder Judiciário, aí é que esse discurso fica mais convincente. E as pessoas não estão se apercebendo porque é uma coisa sedutora, não é? As técnicas de comunicação vai trabalhando isso e as pessoas estão aí, não conseguem, como disse o professor, distinguir uma coisa da outra. O que é Estado de Direito, que é a coisa bem fascista, e o Estado Democrático de Direito, que tem uma diferença aí fundamental para toda essa evolução civilizatória que se teve no pós-guerra. Eu queria aproveitar que Amparo falou dessa questão da mídia. Certo. E para falar que esse discurso do ódio realmente ele não vem do nada. Isso é uma construção que vem de algum tempo bem anterior ao golpe. Sim. E, na verdade, é uma construção contínua de todo o tempo. E Amparo, quando falou, me veio aqui. A gente lá na Marco Zero, a gente já fez já 2 turmas e a gente tem outras turmas preparadas, que é um curso de crítica da mídia. E até Laércio Portela, que também participa aqui do Fora da Curva. Sim. Geralmente é ele que ministra esse curso. E eu me lembro, assim, Laércio falando, e ele sintetiza muito bem o papel dele. Ele criou, eu não vou saber aqui dizer todos os itens, mas ele criou como se fosse um manual de como a mídia nos trouxe até aqui. Como o discurso da mídia colaborou para a construção desse discurso do ódio. Então, eu tenho alguns pontos que um primeiro deles, assim, que é muito evidente. Divida o mundo entre o bem e o mal. Uhum. A mídia... E você vê muito disso nesses programas policialescos que eu estava conversando com a professora Ana, que é nossa coordenadora aqui na terça-feira, que é especialista nisso. São 7h30 aqui em Pernambuco de programa policial. E ali coloca aquela... não só aquela visão do inimigo ali quem é, e você vê, tem um recorte de classe muito forte nisso. E de raça também. E a ideia de se fazer justiça com as próprias mãos, sabe? Que ali tem esse crime que é legítimo o cidadão de bem ir lá e fazer a sua própria justiça. Isso vem de muito tempo já, esse tipo de programa. Isso ajuda na construção desse discurso do ódio. Não aprofundar o debate,
sabe? As coisas são apresentadas de forma muito superficiais, muito ainda dentro dessa visão maniqueísta, que aí não só desse do bandido, mas não tem um aprofundamento. As coisas são sempre... É imediata e são totalmente, né, ultrapassadas. Já no dia seguinte, vem aquele mesmo assunto, porém, mas já é outra figura. Isso é uma coisa que vem se acentuando mais recentemente. São 2 pesos, 2 medidas, sabe? Determinados personagens são tratados como heróis, outros como bandidos, e assim, os critérios variam de acordo com os personagens e com as histórias que são apresentadas. A mídia, ela gera estereótipos. Você pode ver nas próprias novelas, esses estereótipos estão ali. Fica muito claro o que a sociedade, o que eles imaginam, qual é o papel do negro, qual é o papel do pobre, qual é o papel do rico. E você vai criando essa coisa isso fortalece muito o discurso do ódio. Passa pelo jornalismo. Quem são os especialistas que falam nos telejornais? São os engravatados, homem, branco, meia-idade, hétero, que eles falam com a biblioteca atrás deles. E os especialistas fora da curva têm mostrado a quantidade, nesse 1 ano e tanto que a gente está aqui, de gente especialista, com formação sólida, ou com experiência de vida, com ensinamentos e com mensagens que são negros, lésbicas, pessoas aqui que estão fora da curva, que estão fora dessa coisa que a gente trouxe aqui e que é escondido. Então, você juntando tudo isso, é um caldeirão que fomentou que essa coisa. Isso não vem só, como querem dizer, das redes sociais ou dos fake news que estão surgindo agora. Isso é uma coisa que foi construída e que, da maneira como é feita, e quando você começa a estudar, me parece que é uma estratégia, inclusive. Olha, Sérgio, eu queria até contribuir com essa sua colocação aqui, e já pegando a informação que, para os psicanalistas Maria Rita Kell e Christian Dunker, o ódio é um sentimento comum a todos os indivíduos e também às multidões que se unem em torno de uma ideia. Os especialistas alertam que em uma sociedade democrática há mecanismos para dar vazão ao ódio de forma produtiva, criando um suporte institucional ao diálogo sobre pontos de vista em extremos distintos da luta de classes, por exemplo. Amparo Araújo, essa possibilidade de diálogo, você acredita que vem se perdendo aqui no Brasil nesses últimos anos? Olha, eu acho que até pelo que está acontecendo com a sociedade em geral, eu não sou do mundo acadêmico, viu, professor, mas eu leio alguma... Aí, um dia desse, eu encontrei um teórico que eu achei interessante as colocações dele, Bauman, que escreve sobre a sociedade líquida. Então, se você observar, as pessoas não guardam mais nada na memória. Tudo está muito fluido, você não se lembra de nada. As pessoas antigamente sabiam a história de seus avós, por exemplo, de seus pais, as lutas, como é que foi a história de vida. Hoje em dia, ninguém se lembra mais de nada, não. A gente não decora mais nem número de telefone, a gente mal olha para as pessoas, entendeu? Então, eu acho que é muito difícil se construir um diálogo, ainda mais quando tem toda essa fomentação, como disse o Sérgio, por parte dos meios de comunicação e outras práticas institucionais. E as pessoas realmente estão mais conversando, não é? As pessoas não se encontram mais, né? Às vezes estão lado a lado, passando informação pelo WhatsApp, do lado, mas não dialogam, não conversam, não se ouvem. Não está, fisicamente a pessoa está naquele lugar, mas o pensamento dela não está aí. Aí se torna um redemoinho assim, e a pessoa não acumula mais nada, principalmente eu acho que a capacidade de diálogo está se esvaindo pelo cânone, por essa fluidez desse estilo de vida, que eu acho que vai precisar de muito acadêmico, muito professor, para organizar isso, porque há uma falta de teóricos também na atualidade. Tem uma figura que Bauman traz, que eu acho que ilustra muito assim, uma metáfora, que ele vê essa coisa tem a ver com essa falta de profundidade e que as pessoas não se envolvem com as coisas, as pessoas não se engajam. Falta engajamento. Ele compara com aqueles campings que tem nos Estados Unidos, com aqueles trailers, e que as pessoas chegam lá com o seu trailerzinho, o debate público para ele tem se tornado um camping, assim. Ele chega com o trailerzinho, você bota ali seu trailer, liga sua água, sua energia, fica ali vendo. Se tiver algum problema com a água, com a energia, ou com a limpeza, ou o banheiro dentro do camping,
você reclama ali naquela hora daquele banheiro, daquela falta de energia, ali resolveu, não resolveu, depois você pega seu trailer, vai embora e pronto, nunca mais você volta naquele camping. Então, nesse parcelamento, né, da luta então, mesmo. Essa coisa, essa superficialidade, essa falta de engajamento que você tem até uma ideia que o discurso do ódio é que está tendo muito debate, mas na verdade é o contrário, é que não está tendo debate nenhum. É verdade. Cada um está falando pro seu umbigo, né? Maria Rita Kel também diz que a questão não é odiar, a questão é perceber que não existe nenhuma confiança nas instituições democráticas para que haja um destino político ao seu ódio. Ela teme que o desencanto na própria democracia possa levar uma parte dos brasileiros e brasileiras a optar por soluções autoritárias. Arthur Perrussi, então, como é que você percebe essa questão? Eu acho que o discurso do ódio, aqui pelo menos no Brasil, articula, acho que 4 elementos, né, que já foram inclusive colocados na discussão. O primeiro é perceber a política como polícia. Então, fazer política passa a ser uma questão de segurança e de polícia. Isso é muito autoritário. Vem um programa, esse programa que você estava colocando, vem um programa com o Datena, por exemplo, é um programa, na verdade, de política. Propaga o tempo todo valores específicos, um determinado segmento, uma determinada constelação de valores extremamente autoritários. Transformação da política em polícia. Segunda questão é uma ojeriza e um combate constante aos direitos humanos. No caso, surpresa que não tem um bigodinho, e não precisa ter bigodinho, que defende a intervenção militar, né, estimula misoginia, LGBTfobia, etc. Tal. O discurso básico é contra o tempo todo direitos humanos. Não existe Estado democrático de direito sem direitos humanos. Elementar. A segunda questão, que também é uma questão, a terceira questão, que é uma questão também muito ligada a um senso comum de uma sociedade muito autoritária, é o punitivismo. Toda solução moral de crime passa pela cadeia. Você vê representantes no campo jurídico do punitivismo como um Dallagnol, um Sérgio Moro. A questão fundamental é cadeia, isso se resolve isso. Não tem uma outra visão, digamos, democrática de segurança pública. E a outra questão é uma questão tão grave quanto, aí se torna mais grave ainda, que é a banalização da violência política. Como o ódio não tem diálogo, como eu sou incapaz, como numa democracia isso é feito, você perceber ou transformar o teu inimigo em adversário, o movimento é o contrário, é a transformação do adversário em inimigo. Virou inimigo, não tem diálogo. Virou inimigo, eu quero eliminar você fisicamente. Como fizeram com Marielle, não é? Pois é, justamente. E outra coisa que eu percebo assim, é que houve toda uma estratégia de esvaziar os movimentos sociais, né? Os movimentos eram consolidados. Aí eu percebi muito quando fizeram nas universidades aquela história por crédito de cadeiras. Isso aí já esvaziou. Depois acontece a mesma coisa com o movimento sindical. E hoje em dia os movimentos sociais estão super enfraquecidos, né? Sem força e até sem argumento. Agora, a falta de argumento é generalizada. Principalmente o pessoal que defende o cidadão de bem, o Estado de Direito, não o Estado democrático de direito, eles não têm argumento, não. Eles querem quando na questão do diálogo, eles querem ganhar no grito, não é? E na tapa, e na violência, e botando as pessoas na cadeia. E como você disse, não usam mais bigodinho, mas uma coisa que vem assim, eles usam terno e gravata, não é? São brancos, magros, não é? E estão aí, e tem um discurso que eles aliam a questão do fascismo, né, que está aí entranhado, e o discurso da legalidade. Aí fica muito difícil para as pessoas comuns, ainda mais com a falta de profundidade, que hoje em dia não se tem em canto nenhum. As pessoas também ficam sem argumento de ambos os lados. Então, e sem argumento não tem diálogo, não é? Primeiro, quando eu pego uma pessoa assim, pessoa muito... que eu tenho até evitado encontrar com alguns amigos meus. Extremamente de bem. Que eu tenho uma relação afetiva para não brigar com elas, entendeu? Porque não adianta argumentar, porque as pessoas aumentam o tom de voz e acham que você é surdo, não é? Quando a gente não é. Né? Aí eu espero a pessoa... Às vezes que eu tenho chegado à beira, assim, de as pessoas quererem se confrontar, quando você se acalmar...
a gente toma um café ou um chá de camomila e a gente tenta conversar, porque nesse seu tom de voz aí eu não vou me encontrar com você nunca mais. Aí eu também, ninguém quer ser alvo de grosseria, né? Mas o que eu percebo também é uma falta absoluta de argumento. Amparo Araújo, no Brasil, a luta pelos direitos humanos ganhou mais força nos movimentos contra a ditadura civil-militar instaurada pelo golpe militar em 1964. Essa luta se efetivou na segunda metade dos anos 70 com a força dos movimentos sociais em confronto com o governo militar. O que podemos fazer para que os traços dessa página infeliz da nossa história, como bem canta Chico Buarque de Holanda, né, não sejam estimulados pelos discursos de ódio que circulam em nossa sociedade? E antes disso, né, para a gente é uma honra muito grande tê-la aqui no nosso programa, porque você é uma referência na luta pelos direitos humanos por toda a sua história nesse período da ditadura. E a gente abre um parênteses aqui para que você pudesse também, se assim o desejar, se referir como é sentir essa dor do ódio de lá, né, no período de 64, e estar, de uma certa maneira, né, revivendo isso em pleno 2018. Manina, só aproveitando que eu vi aqui, eu estou com o computador aberto aqui, aí eu vi que um internauta, Ed Júnior, fez uma pergunta que eu acho que se encaixa aqui. Ele fala do programa da semana passada, que fala do golpe 64. Certo. E ele levanta aqui a questão se a ditadura de 64 influenciou de alguma forma esse discurso de ódio que a gente vive hoje. Inclusive os generais atuais continuam estimulando, né? Quando eles se posicionam, tem parlamentares, inclusive representantes dos segmentos militares, que têm um discurso de ódio, assim, muito claro, né? Tipo, eu não vou nem dizer o nome do inominável, mas que é absurdo que ele se posiciona a favor do estupro, esse tipo de coisa, né? Então, aí, como você disse, na segunda metade da década de 70 que começa o movimento pela anistia, não é? Depois de todas as barbaridades que aconteceram na primeira metade da década de 70, aí a anistia vem em 79, aí há todo um processo de retomada dos movimentos sociais, do movimento estudantil, do movimento sindical, mas assim, tem um momento que os movimentos voltam a ficar fortes, os movimentos de bairro também, mas aí depois começa a haver também um enfraquecimento, não é, desses próprios movimentos, e eu acho que está tudo dentro desse contexto, dessa estratégia de desmobilização. Não é? Então, e a gente volta a ver a gente está numa ditadura, não é? A diferença que tem da ditadura de 64, do golpe civil-militar de 74, é que naquela época estava muito claro assim, as coisas. Hoje em dia, não. Hoje está muito dissimulado, assim como o racismo. Aliás, no Brasil, nunca houve uma ruptura. Então, todas as mudanças foram muito na base da negociação, não é? Do bota pano quente ali, bota pano quente ali, não se esclarece. A questão da ditadura, as dores provocadas pela ditadura é como uma ferida que não cicatrizou, ela criou uma casca, não é? A qualquer momento que a gente vai lá e mexe, ela de novo fica purulenta, né? E com um discurso de ódio por aí, porque ela não foi curada, ela não foi tratada, não houve justiça até hoje. Não se puniu, né? Não se puniu ninguém, diferentemente dos outros países da América do Sul, em que a gente teve general ditador que morreu, feito o Videla, que morreu na cadeia, não é? Aqui não houve nada disso, então está todo mundo por aí e, de certa forma, as instituições militares, ela é uma espécie de dinastia, não é? Que vai passando de pai para filho. Você vê a história se você for olhar a história de cada coronel, por exemplo, da PM, não só daqui, mas do país inteiro, e dos generais, eles tiveram avós, tataravós, tudo dessa linhagem, vamos dizer assim. Então, essa coisa vai passando, é quase meio que de pai para filho, né? E eu vejo que hoje em dia, essa ditadura atual, que também, como a outra, ela não chegou assim, cheguei, né? Ela foi se instalando, tanto é que tem o golpe 64, depois tem o AI-5, tem os atos institucionais, que o pior deles é o AI-5. Aí essa da agora também, ela está chegando aos pouquinhos. Você veja a situação que a gente está esse ano. A gente vai votar em quem para presidente da República? Não tem candidato, né? Por isso o grande esforço de inviabilizar a candidatura do
Lula. ex-presidente Lula, porque ele ganha a eleição, né? E o outro segmento da sociedade, o oponente, como não tem argumento também não tem uma liderança que possa se contrapor. Então é essa situação que a gente está, muito incerta, muito cinzenta, né? Os sapatos dos generais estão aí para nos pisotear. E os movimentos sociais foram tão criminalizados também, né? Essa história da punição que o professor aí falou, por qualquer coisa você pode ser preso hoje em dia, como era também em 64, né? Você bastava estar numa esquina com mais 2 pessoas que você podia ser preso, como estar fazendo uma reunião subversiva. Então, hoje, se naquela época as pessoas atravessavam a rua para não falar comigo, nem com minha família, por exemplo, hoje em dia também as pessoas, tanto eu evito algumas pessoas para não ir para o confronto, quanto eu sei que algumas pessoas têm fugido, assim, de certa forma, não é? Porque por eu ser uma pessoa muito crítica, essa coisa toda, aí isso dói muito, não é? Porque é muito clara essa coisa, essa dicotomia e o quanto o ódio foi se impregnando nas pessoas. Elas não admitem, mas é isso que acontece. É o sentimento que está movendo um grande segmento da nossa sociedade contra o outro. E a quem serve isso, serve basicamente ao poder econômico, né? Porque por trás dessas coisas todas do Estado e da sociedade, de como a sociedade funciona, de como o Estado funciona, tá os interesses econômicos. A quem interessa o Brasil não explorar o pré-sal, por exemplo? Por que agora ele não está mais na nossa governabilidade do Estado brasileiro, não é? Porque interessa a quem? Ao poder, a quem está manipulando aí a história da economia, que não é só brasileira, não é? Ela é internacional. Bom, essas discussões você acompanha na Universitária, a nossa rádio pública. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Lembrando que o Fora da Curva vai ser retransmitido aqui pela nossa rádio pública às 9h da noite de hoje. No programa de hoje, queremos saber a quem serve o discurso do ódio. Notícias falsas, fake news, propagandas pela internet, como atentados à imagem e à reputação das pessoas, ataque aos defensores humanos, e em revistas, jornais, na mídia eletrônica. Sérgio Miguel, aí a gente pergunta a você, até que ponto o argumento da importância do exercício da liberdade de expressão no Brasil tem sido usado para a propagação do discurso do ódio pelos meios de comunicação? E, na sequência, eu quero também a sua opinião, por gentileza, professor. Foi aqui que a gente já começou a falar aqui, né? Daquele manual, daquela coisa, de como... eu elenquei aqui uma série de coisas que como a mídia tradicional trata essa coisa e contribui para isso. E até depois aqui eu esqueci de falar um que depois surgiu, que é a criminalização dos movimentos sociais também, que isso fica evidente. E eu sempre falo que o símbolo disso é quando tem protesto, que a cobertura toda focada no trânsito. Atrapalhou o trânsito, não se discute a causa, o que está ali e tal, mas tem uma criminalização. O movimento dos sem terra já sofreu muito isso. Inclusive, existem projetos para torná-los terroristas. Ou seja, existe uma criminalização dos movimentos sociais. Essa criminalização, a mídia começa a criminalizar a política, criminaliza a esquerda e agora estão criminalizando os direitos humanos. Assim, acho que essa é uma das maiores inversões de valores. Eu acho que isso precisa ser estudado mais para frente. E assim, como é que agora você tem que se defender, você tem que argumentar, justificar que é um defensor dos direitos humanos, como se isso fosse um crime. Que, assim, é inconcebível, sabe? Então a mídia tem contribuído muito para isso. Mas eu acho que tem coisas que é importante falar, assim, até para ter uma visão, assim, não só tão pessimista, sim, mas muitas coisas começam a ser feitas também. Eu acho que já se começa uma mobilização. Eu queria falar de uma que a Marco Zero participa, inclusive, que é o projeto Usina de Valores, que é comandado nacionalmente pelo Instituto Vladimir Herzog,
e começou agora. A gente teve aqui esse projeto, ele começou a acontecer em São Paulo, Rio de Janeiro e no Recife. No Recife, é um projeto que defende valores, são 5 valores que esse projeto quer ajudar a difundir e incutir nas pessoas, que é o bem viver, a escuta ativa, coexistir na diferença, engajamento político e dignidade humana. Então, o primeiro evento aconteceu sábado, agora esse passado, na Pracinha do Diário, um debate público ali na Pracinha do Diário, e estão previstos outros 5 eventos públicos e mais 6 cursos abertos lá no site. Quem quiser participar, tem vagas limitadas, mas são 6 cursos que vão acontecer os últimos sábados de cada mês, que a gente vai debater e vai ajudar a aprofundar esses valores, que pode ajudar nessa coisa que Amparo falou, de dar argumentos para quem quer combater esse discurso do ódio. Então, aqui no Recife, só para completar, parceiros do Instituto Vladimir Herzog, além da gente da Marco Zero, tem a Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, a Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, o MTST, o GAJOP, Coletivo das Mães Feministas Anúzia Alves, o Islã das Meninas do Recife e o Instituto Solidari. Então, assim, quem quiser participar, o site está lá, usinavalores.org.br, que eu acho que é uma forma de você se engajar em tentar combater esse discurso do ódio. Muito bem, professor. Veja, eu acho que, por exemplo, falar em mídia democrática, seria interessante a gente pensar, essa mídia estaria enraizada em quê? Em tese, estaria enraizada num campo, num espaço social plural, diverso. Então a gente teria, em tese, condição de falar em diversos tipos de mídia. O que a gente vê no Brasil é uma hegemonização, oligopolização total desse campo. E quem domina esse campo são, para ser bem prosaico, são grandes empresas capitalistas da comunicação, que tem todo um discurso opaco, dissimulador, justamente em relação ao que seja jornalismo. Você vê um Ali Camel defendendo a isenção, a neutralidade e a parcialidade. Mas a Globo é uma empresa capitalista, defende seus interesses. E tenta confundir esses seus interesses singulares, que raramente coincidem, digamos assim, com os interesses da nação, ou do Brasil, da população brasileira. Esses interesses são fundamentalmente econômicos. Então, fica muito difícil a gente lutar por uma democratização desse espaço da mídia e jornalismo, no sentido do pluralismo, no sentido da diversidade, com grandes empresas que sufocam politicamente. Onde o jornalismo vira um momento rarefeito, rápido, e que desaparece do campo mesmo da produção do jornalismo no Brasil. É raro você encontrar numa dessas televisões programas mais abertos, mais diversos. É pensamento único mesmo. O pesquisador Christian Dunker chama a nossa atenção também para o fato de que negociar, argumentar, convencer, justificar, dá trabalho. Acho que foi uma referência até que a Amparo colocou, que as pessoas não conversam mais, não tem mais profundidade. E também envolve dedicação, informação, certa formação política, algum domínio da história e da cultura. Ter uma opinião abrangente, por outro lado, é muito mais fácil. Professor Perruzzi, então, o que podemos fazer com a parcela da população que usa a política como válvula de escape para o seu digamos, ressentimento social? Solução não teria. Acho que tem que travar o bom combate. A gente tem que aproveitar qualquer tipo de canal, qualquer tipo de saída, qualquer tipo de dispositivo que aprofunde a democracia. A democracia é um aprendizado. Na situação que a gente vive, a gente tem que trazer o bom combate político. Um discurso de ódio você tem que combater democraticamente. Só que a gente tem que saber também os limites disso. Porque um discurso democrático implica diálogo. Como é que eu vou dialogar, por definição, com pessoas que não querem um diálogo? Ao contrário, ogerizam qualquer forma de diálogo, ogerizam qualquer forma de pensamento e de aprendizado. Mas a grande questão passa pela luta política. Você reorganizar essa luta política, principalmente relacionada aos partidos, aos sindicatos, aos movimentos sociais. Aí eu falo especificamente, as esquerdas perderam completamente a capacidade, pelo menos a esquerda mais convencional, de voltar a um trabalho de base, de você
você ir numa favela, fazer programas políticos de conscientização, de estimular associações. É como se a gente tivesse caído no que já se chamou de cretinismo parlamentar. A gente se esquece completamente da sociedade civil. Fica só na atuação típica parlamentar da sociedade política. Nada contra, importante. Mas nesse momento que a gente vê que facilita a criminalização dos movimentos sociais. Movimentos sociais abandonados sós, lutando contra a violência policial. Então, eu acho que até do ponto de vista mais imediato, passa por uma articulação das esquerdas, dos democratas, em relação a um programa comum, uma concentração nítida que a gente está vivendo um momento muito difícil e perigoso. É por isso que a gente precisa dessa articulação para ter o bom combate político. Agora, fragmentado desse jeito, aí é muito... Fica mais difícil. Fica muito difícil de conseguir isso que eu estou falando. Amparo, então, o que é que podemos fazer para a gente enfrentar esses discursos de ódio, né, e promover uma cultura de respeito aos direitos humanos? Olha, eu concordo com o professor, a fragmentação é que levou a esse desmanche dos movimentos sociais. Aí eu também tenho uma crítica a fazer aos últimos governos que tivemos, em que muitas lideranças dos movimentos foram ocupar cargo de gestão. E uma coisa é você ser uma liderança de um movimento social e político e ter ali uma boa atuação. Outra coisa é você ser um gestor público. Aí eu acho que muitos companheiros nossos caíram nessa esparrela, vamos dizer assim. Aí o movimento ficou um pouco sem rumo, sem direção, não é? Essa foi uma coisa. Outra coisa é que também não investiu na formação política das pessoas, até dos beneficiários das ótimas políticas sociais que tivemos, como a política de cotas, não é? As políticas de acesso à educação, à universidade. O SUS está sendo desmantelado e foi uma coisa assim que foi exemplo para o mundo todo. Então os movimentos, como eu acho que houve uma estratégia para esfacelar, que foi vindo ao longo do tempo, e nos últimos anos, até por falta de repente de quadros políticos na gestão pública, como gestor público, se lançou mão de muitas lideranças e o movimento ficou meio que abandonado, porque também essas lideranças elas não conseguiram criar substitutos, formar substitutos, e não se forma uma liderança de um movimento de um dia para o outro, não é? É um processo longo assim, de formação, porque é a experiência do dia a dia que vai levando a isso. E aí a tarefa que se impõe nesse momento é conseguir rearticular e os movimentos se fortalecerem de novo. Agora, o como, a gente está engateando até por essa própria situação, as novas tecnologias, tudo isso dificulta um pouco as pessoas se juntarem. Às vezes você vê um chamamento para uma manifestação, para uma passeata, pelas redes sociais, parece que vai ser uma coisa estrondosa. Quando a gente chega, não é. Porque aquilo está mais meio que no virtual, né? Então, a gente precisa atentar para isso e ver em que forma as pessoas vão. Antigamente, as pessoas se reuniam por rua, né? Tem as associações de bairro. Hoje em dia, elas estão jogadas às traças, né? Apesar de ter algumas funções burocráticas. Um dia desse, eu tive que mudar o nome do titular de uma conta de água. Aí, é função, hoje em dia, das associações de moradores dizer que você mora naquele endereço. Aí eu fui lá, não tinha aí me deram um papel que já estava assinado pelo titular da associação. Eu fiquei assim, pasma, né? Porque não adiantou documento, não adiantou nem o contrato de locação. Eu tinha que ter uma declaração. Aí eu fui lá e aí a pessoa, que não era nem a pessoa, não estava nem da associação, de uma barraquinha do lado do endereço, ela tinha assim uma pilha de papel assinado. Aí você tinha que preencher, você mesmo preencher, e no cartório reconhecer a firma daquele cidadão que era o presidente em função lá naquela associação. E foi isso que serviu para a Compes. Então, mas você não tem nem contato com a pessoa. A associação estava lá fechada e a moça disse: raramente acontece alguma coisa aí, mas ele deixa aqui do lado para quando as pessoas precisarem. Então, é esse tipo que é uma coisa oriunda do movimento social, né?
Então é nesse nível que estão as coisas. E talvez uma oportunidade para as pessoas se reunirem seja o convite que a Ana Sofia vai fazer agora. Bom dia, e começou hoje na UFPE o Seminário Internacional A Recepção da Obra do Pesquisador Pierre Bourdieu no Brasil. O seminário vai até amanhã no auditório do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UFPE. A entrada é livre e a programação completa você encontra na página do evento no Facebook. O seminário é promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia, com apoio do Consulado da França. O sociólogo francês Pierre Bourdieu é um dos principais pensadores da desigualdade de classes e as ideias dele ajudam muito a pensar sobre o que estamos vivendo no Brasil. Eu vou, então, encerrar com um trecho do discurso que ele fez em 1995, em apoio a movimentos grevistas na França contra reformas neoliberais. No discurso, Bourdieu fala da necessidade de abrir espaço para interpretações críticas da realidade, e esse tem sido o nosso objetivo aqui no Fora da Curva. Bourdieu disse o seguinte: no trabalho da reinvenção dos serviços públicos, os intelectuais, escritores, artistas, eruditos e etc. têm um papel determinante a desempenhar. Eles podem contribuir para quebrar o monopólio da ortodoxia tecnocrática sobre os meios de comunicação, mas também podem lutar de maneira organizada e permanente, ao lado daqueles que podem orientar eficazmente o futuro da sociedade, associações e sindicatos principalmente. Também podem trabalhar para elaborar análises rigorosas e propostas inventivas sobre grandes questões que a ortodoxia midiático-política proíbe apresentar. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Obrigada ao professor Perruzzi, obrigada Amparo Araújo. E a você que ouviu a gente pelos 40 minutos agora na nossa programação. O programa de hoje teve a produção da professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, Ana Veloso. Nos trabalhos técnicos, Marco Antônio, e nas redes sociais, Ana Sofia. Amanhã, 18 de abril, você fica com a apresentação de Paula Reis com o tema O Brasil quer mesmo combater a corrupção? Boa tarde. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.